Oi, crianças! Então, hoje mais uma aula e vamos agora terminar nossa devocional, que começou ontem, tá? Então, agora vamos saber o que aconteceu com o rei Josafá e a nação de Judá. Porque vocês lembram que eu contei ontem que Deus mandou um profeta, Deus respondeu às orações do povo e Deus mandou um profeta. E o profeta disse a eles que não eram para eles se preocuparem, porque aquela guerra não era deles, era de Deus, e que eles aguardassem na posição deles, que eles iriam ver o grande livramento que o Senhor iria dar. Então, eles foram para a guerra. Foram para a guerra, para a batalha, porém, eles quando chegaram lá, eles não lutaram. Imaginem só, vocês irem para uma guerra sem lutar, pois foi assim que o povo de Deus, eles foram para a guerra, não lutaram. Sabe o que eles fizeram? Eles não foram com espadas, nada disso. Eles, quando chegaram lá, eles começaram a cantar, a louvar o Senhor, engrandecendo o nome dele, dizendo o quanto ele era bom. E o povo de Deus começou a fazer isso lá na guerra, na batalha. E o povo inimigo, sabe o que aconteceu com eles? Eles começaram a lutar entre si, entre eles mesmos, começaram a lutar. E então, eles mesmos foram se derrotando e ali acabou a guerra, acabou a batalha e a vitória foi de quem? Do povo de Deus. Que maravilha, tá vendo como Deus agiu? Então, trazendo agora para as nossas vidas. Às vezes a gente pode passar por algumas batalhas, algumas lutas. Vocês ainda são pequenos, mas quando vocês crescerem, vocês podem passar por algumas dificuldades e vocês se recordem dessa palavra, se recordem da que eu li aqui, ó, vou ler novamente. Aquiete-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Então, lembre-se que a gente pode colocar nossa confiança, fazer que nem o rei Josafá e a nação de Judá, colocar a confiança no Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é forte, mais do que qualquer situação que possa aparecer nas nossas vidas. Amém? Então, vamos começar a nossa aula. A aula de português de hoje, vamos aprender a letra que vem depois do W. Quem é que sabe? É o X. Olha ele aqui. E as 4 formas de se escrever o X. Então, hoje, vamos começar a conhecer um pouco dessa família do X. Como é que se pronuncia o som, ok? Então, vamos lá começar. Eu já coloquei aqui no quadro a letra X. Fiz em letra cursiva e coloquei as vogais. Então, vamos lá. X mais A. Qual é o som que sai? O X mais a vogal A. Chá. Deixa eu colocar aqui. Chá. X mais xé. X mais i, xi. X mais ó, xó. X mais u, chu. Então, foi bem mais fácil, não foi essa família? Então, vamos lá repetir comigo agora, tá certo? X mais A, chá. X mais xé. X mais i, xi. X mais ó, xó. X mais u, chu. Então, a aula de português hoje só foi para a gente começar a conhecer um pouco sobre essa letra aqui, que é bem divertida ela, né? E bem fácil de fazer também. E a baixona é fácil mesmo. Faz um tracinho e puxa também. Ok? Então, vamos na próxima aula. A gente vai se aprofundar ainda mais
sobre essa letrinha aqui. Não acaba por aqui não, tá bom? Então, na próxima aula, vamos aprender mais sobre o X. Agora, vamos para a nossa aula de sociedade. Na nossa aula de sociedade, vamos falar sobre o folclore. Então, porque essa semana é comemorado esse dia. Então, vocês já ouviram falar nessa palavra folclore? Vocês sabem o que é folclore? Com essas imagens aí, eu acredito que vocês vão identificar alguns personagens desse aí. Que é o quê? A mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa, o saci-pererê, que mais? O curupira, a iara. Então, vamos aprender as lendas de alguns desses personagens. Mas antes disso, vamos responder o que é o folclore. O folclore, ela é uma manifestação popular que foi passada de geração, que é passada de geração em geração. Então, como é que eu posso falar dessas manifestações? O que são essas manifestações? São lendas, são mitos, são canções, danças, festas populares. Então, esses são os tipos de manifestações que é passada de geração em geração. Então, essas histórias que eu vou contar para vocês, elas são que? Lendas, são mitos. São verdades? Não. Lembre-se disso. São histórias que alguém contou há muitos anos atrás, foi passada de pai para filho, de geração em geração, até os dias que estamos hoje e conhecemos essas histórias. Mas elas não são reais. Na Bíblia, tem o livro de Tito, capítulo 1, versículo 14, que fala assim, deixa eu ler esse versículo para vocês. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, desde a época de Tito, o povo de Deus, eles já estavam sendo influenciados por algumas lendas, algumas histórias não verdadeiras, que isso abalavam o quê? A fé do povo de Deus, a fé dos cristãos. Então, essa recomendação é o quê? Não deem atenção a essas lendas, a mandamentos de homens, porque não são reais. Então, isso vai o quê? Fazer com que você desvie do caminho do Senhor. E a mesma coisa são essas histórias folclóricas. Não devemos acreditar. É uma manifestação popular? É. Ela está presente no nosso meio? Está. Então, conhecemos essas histórias, mas não devemos acreditar que elas são reais, ok? Então, vamos lá para a história da Iara. Tenho certeza que vocês conhecem a história da Iara, que ela é o quê? Uma sereia das águas, né? E essa história, ela era o quê? Uma índia que ela acabou se afogando, porque os irmãos dela queriam matar ela, então ela acabou se afogando, mas os peixes a transformaram em sereia. Então ela, com seu canto lindo, ela atraía as pessoas, os homens, e os homens acabavam também se afogando. Olha que história, hein? História triste, não é? Então, essa é a lenda da Iara. Agora, a do Saci Pererê, que vocês conhecem também, esse Saci Pererê, que é esse ser pequeno, né, que ele tem uma perna só, mas que ele gosta muito de aprontar. Então, o Saci Pererê é conhecido como o que gosta de aprontar, de pregar peças. Então, ele gosta de mexer com as pessoas, gosta de mexer com os animais, ele fica fazendo gracinhas, prejudicando. Então, esse é a lenda do Saci, que ele é um morador da floresta e gosta de pregar peças. E agora, a lenda do Boitatá.
O boitatá é essa cobra aí, ó, de fogo. Ele é esse ser, a lenda diz que o boitatá, ele é um morador da floresta e gosta de defender os animais e a floresta, dos caçadores, daquelas pessoas que querem desmatar as árvores. Então, o boitatá, ele é esse animal que, é esse ser, né, que protege as florestas. Então, essa história, essa é a lenda do boitatá. Então, eu vou contar só desses 3 personagens hoje. E na próxima aula eu conto de mais alguns para vocês conhecerem algumas outras lendas folclóricas brasileiras. E para a atividade de hoje, vocês irão fazer no caderno de sociedade. Tem lá uma atividadezinha sobre o que aprendemos no meio de transporte e também sobre o folclore, ok? Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!